O tema hoje tem como título: Ame o próximo. Ame sua mãe e seu pai. É um próximo bem próximo, a nossa mãe e o nosso pai, não é verdade? Eu tenho a impressão que, na medida em que nós conseguimos realizar essa vibração, esse amor em relação aos nossos pais, nós nos habilitamos também a estender isso de uma forma mais efetiva para os outros, para os nossos irmãos de uma forma geral. E isso corresponde ao mandamento que diz honrar pai e mãe. Considerando tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus e que nós recordamos, talvez um atrevimento poderia dizer o seguinte: honra teu pai e tua mãe, e pais, amem seus filhos. Porque, na realidade, é uma convivência que se estabelece entre pais e filhos. E, usualmente, quando se fala a respeito desse mandamento, toca-se muito mais especificamente em relação àquilo que se espera dos filhos. Mas, numa convivência, certamente existe ambos os lados, dos filhos e dos pais também. Então, nós podemos examinar, podemos nos aprofundar nessas recomendações a partir do entendimento o que um filho deve realizar, qual é o convívio que ele deve estabelecer com seus pais e, ao mesmo tempo, também o que é que os pais oferecem nesse convívio. Os filhos, evidentemente, estão diante de uma oportunidade rara que se estabelece através da reencarnação. É uma experiência fundamental no nosso processo de evolução, as reencarnações que nós vamos realizando. E para que a reencarnação possa acontecer, certamente a maior dádiva que nós recebemos ao ingressar numa nova vida no plano físico é aquilo que nós recebemos de nossos pais, que é o nosso corpo físico. Percebam a importância que nos une, pais e filhos, que nos dá a possibilidade de nós termos um instrumento que faz com que nós possamos realizar as nossas experiências aqui no plano físico. E durante um período de alguns meses, há uma intimidade plena entre aquele que se reencarna e a sua mãe. De tal forma que vivem como se fosse um só nesse momento. Certamente não podemos desconsiderar que mesmo nesse período há uma contribuição efetiva do pai, ao oferecer no ambiente do lar, ao cercar aquela que está prestes a receber numa nova encarnação um filho, uma filha, oferecendo o ambiente mais adequado possível. E uma vez estabelecido a presença efetiva pelo nascimento, há um longo período em que os filhos estão numa dependência dos seus pais. Num primeiro momento, uma dependência que é atendida de uma forma magistral, que é o leite materno. Então, veja só, recebemos um corpo físico quando reencarnamos, a nossa mãe nos agasalha, nos amamenta, e vai se desdobrando o nosso desenvolvimento, a fase infantil, havendo muitas necessidades, e essas necessidades são atendidas pela mãe, pelo pai, enfim, pelos seus pais. E assim a vida vai seguindo. Agora, pode chegar um momento em que o filho, a filha, adquire a sua autonomia e já não mais necessitam de serem abrigados na proteção, no amparo do pai e da mãe. Mas aí pode acontecer algo de grande importância. É possível que o filho ou a filha possam dispor de recursos tais em que, se necessário, chega o momento de poder atender também determinadas necessidades dos pais. Há uma que independe de recursos
que são as necessidades de um relacionamento amoroso, de tal forma com que se estabeleça nesse núcleo familiar algo de grande importância também. Então, quando por razões diversas, pode acontecer que os pais necessitem de um amparo, inclusive no campo material. Então, dentro das possibilidades, os filhos precisam atender a essas necessidades. E o filho, a filha também pode observar nesse período como é que se estabelece esse relacionamento e perguntar a si mesmo, quando eu for pai ou quando eu for mãe, eu vou repetir a mesma coisa que está acontecendo aqui ou vou procurar pegar aquilo que há de bom nesse relacionamento e acrescentar mais ainda? E nós percebemos que, à medida que vão transcorrendo as gerações, essa convivência entre pais e filhos está ficando mais harmoniosa, mais de acordo com aquilo que se espera no nosso processo de evolução espiritual. Mas aí vamos considerar, já falamos agora então, aquilo que nós devemos aguardar em relação ao filho, à filha, nesta convivência, mas vejamos agora do outro lado. E o pai e a mãe, o que é que podem fazer no sentido de que essa convivência seja a melhor possível? Nós falamos de educação, que os pais educam os seus filhos. Entretanto, existe uma qualificação mais adequada para que esta educação possa representar uma ligação espiritual mais forte ainda. E essa ligação espiritual é bom nós lembrarmos que antes da própria reencarnação, lá no plano espiritual, existem compromissos que são assumidos. O pai, a mãe e aquele que vai se reencarnar assumem um compromisso para que isso possa acontecer. E percebam que muitas vezes pode haver dúvida quanto à continuidade desse compromisso. Entretanto, muitas vezes, diante de dificuldades, mas finalmente é permitido com que o reencarnante adquire essa efetiva condição. Isso é alguma coisa de grande importância a ser considerado na contribuição do pai e da mãe para que isso possa acontecer. Mas esses compromissos, então, são assumidos no plano espiritual. E há uma responsabilidade no sentido de que se faça a convivência de uma melhor forma possível. E essa convivência pode estar plena de necessidade de superar aquilo que possa haver obstáculos na convivência entre esse que forma esse núcleo familiar, ou ainda pode representar um aprofundamento daquilo que já veio de uma forma harmoniosa se desdobrando anteriormente, para que possam, quem sabe, juntos, realizar coisas de grande importância. Mas vejamos o que se espera nessa convivência aqui e agora, com a contribuição do pai e da mãe. É de que haja entre eles confiança. Só é possível estabelecer uma relação de amor quando há confiança. E uma das coisas que costuma destruir, que costuma impedir com que haja a confiança, é quando se estabelece uma convivência onde predomina o medo. E é bom lembrarmos que, em relação a Deus, nós vimos sendo ensinados há muito tempo a ter medo de Deus. Eu pergunto, é possível amar alguém que nós tenhamos medo? Não, porque não há confiança, né? A gente fica sempre esperando qual vai ser o castigo que vai surgir dentro daquele que se apresenta de uma forma punitiva. Ora, Jesus chega e nos diz o seguinte, não, nós temos que amar a Deus. E, portanto, não estabelece que a nossa convivência deva ser uma convivência de medo, de temor. Tanto é que costuma-se dizer muito, você é temente a Deus? Não, nós amamos a Deus, não há por que ter medo de Deus. A mesma coisa se espera no relacionamento entre pais e filhos, de que haja confiança e que, portanto, os procedimentos que possam provocar o medo devem ser abolidos, devem ser evitados. E nós percebemos que, gradativamente,
a punição, inclusive física, era de uma forma muito constante, e isso já não se aceita mais, isso está sendo gradativamente eliminado. Entretanto, o medo não necessariamente se estabelece apenas dessa forma, pode ser por outros tipos de ameaça também, né? Então, cabe ao pai e à mãe, especialmente na fase onde não há um entendimento do filho, que eles possam estabelecer uma relação de confiança. E uma relação de confiança tem um elemento fundamental nisso, é quando existe o toque físico entre pais e filhos. Isso é da mais alta importância. Há um tempo atrás era muito raro haver esse tipo de contato, especialmente do pai. A mãe nem tanto, já se dava muito mais, mas havia um distanciamento muito grande do pai que, inclusive, dificilmente chegava a abraçar, a beijar, a pegar no colo. Isso tem fundamental importância. Esse toque físico, essa interação, é um dos elementos básicos para que haja confiança nesse relacionamento. Na medida em que o relacionamento, então, depende de um ambiente de paz, de harmonia e não do medo, torna-se muito mais possível a existência do amor. Então, perceba, se o filho deve amar pai e mãe, mas, por outro lado, os pais precisam criar condições para facilitar com que isso possa acontecer. Muitas vezes, quem sabe, os filhos possam estar determinados a fazer isso, mas diante dessas restrições que o medo pode estabelecer, a falta de confiança pode estabelecer, existe a possibilidade de que não se cumpra aquilo que se espera de uma forma intensa. Mas ainda existem outras coisas que devemos considerar nesse processo em que há, quer dizer, a possibilidade do filho aprender coisas que sejam fundamentais na sua vida. Uma, por exemplo, nunca despertar a vergonha do filho ou na filha. É muito comum haver expressões do tipo: você não tem vergonha disso que você está fazendo, você não tem vergonha daquilo que você está falando. Quer dizer, quando nós procuramos despertar a vergonha dos nossos filhos, esta é uma forma de diminuir a confiança. Porque o que será que o pai e a mãe vai falar diante daquelas coisas que eu estou falando? É evidente que não estão dizendo que não possa haver a condução correta do que fazer, mas não se utilizando desse procedimento. E há um terceiro também, a terceira coisa a ser evitada é de não fomentar um sentimento de culpa nos filhos. É muito comum, não sei se hoje em dia é tão comum, ou se já foi mais comum do que é hoje, em que os pais dizem: você já viu o que você está fazendo? Nós estamos nos sacrificando por você, e você não reconhece isso, essas coisas todas que você faz. Isso provoca uma condição de culpa. E o culpado, o que procura na vida? O culpado procura punição. Então, não é um processo de estimular responsabilidade. A responsabilidade não, aquele que assume responsabilidade não está em busca de punição. Quando necessário, ele pode estar em busca de reparação, mas não de punição. É uma diferença muito grande entre reparar as coisas e esperar que nós sejamos punidos. A punição em si não resolve absolutamente nada. O que resolve é quando nós assumimos as nossas responsabilidades. E como disse, há uma responsabilidade de grande importância nisso que estabelece-se vínculos entre pais e filhos. Portanto, estabelecer um processo de confiança. É claro que na fase em que o filho ou a filha já tem autonomia, também cabe a eles criar uma condição de que haja uma aceitação plena, em que também o filho ou a filha não venha a adotar posturas que possam provocar receios no seu pai e sua mãe também. Então, na contramão, também pode existir a possibilidade de se utilizar expedientes que dificultam que se estabeleça a confiança também. E tudo isso nos leva a considerar também que a família se amplia. Na família tem os filhos, tem os genros, tem as noras. E esse núcleo
Se porventura existe dentro desse núcleo, na relação entre pais e filhos, uma harmonia, isso acaba irradiando e, de certa forma, beneficiando a todos aqueles que constituem a família. E, fundamentalmente, é conveniente que, pelo exemplo de um casal com seus filhos, transmitindo isso para os demais membros da família, possa estabelecer uma convivência cada vez mais harmoniosa dentro desta unidade fundamental entre pais e filhos. Portanto, se o mandamento diz honrar pai e mãe, como disse, completamos, pais, amem os seus filhos. E assim todos juntos iremos progredir de uma forma sensível na nossa espiritualidade.